Iniciou a gravação, nós vamos gravar esse webinar e ele poderá ser visto depois, em caso de interesse, na página da UTCAL. Não é imediato, mas ele estará disponível na página da UTCAL. É, outra, outro dado interessante é que as perguntas poderão ser colocados nesse QA, Questions and Answers. Vocês, por favor, se sentiu vontade de fazer uma pergunta, escreva, eu lerei. O Flávio também tem acesso às perguntas, mas normalmente nós temos várias perguntas, eu vou escolher as perguntas para a resposta do Flávio. O webinar, nós vamos apresentá-lo por 45 minutos. A ideia é ficar por aí. E, em princípio, outros 15 minutos de perguntas e respostas, né? Acho que isso é o suficiente. Eu gostaria de dar as boas-vindas, pelo lado da UTC América Latina. Vocês estão muito bem-vindos. Espero que a matéria de inteligência artificial seja de interesse. Esse é o quarto webinar que nós estamos fazendo em parceria com a AWS sobre inteligência artificial. É praticamente um curso sobre a matéria, claro, um curso ainda inicial, mas todos os conceitos. Quem assistiu às quatro apresentações, ainda teremos mais uma ou duas. Depende também das solicitações dos nossos associados. Em princípio, os webinários são abertos ao público interessado, mas nós teremos alguns outros documentos, tipo relatórios, white page, artigos escritos, que serão fornecidos aos nossos associados, tá? Então, aquela empresa que desejar ter uma maior profundidade no assunto, seria interessante se juntar ao TCAL. Muito bem, eu tenho a impressão que quando vocês quiserem se comunicar no Question and Answer, podem se comunicar comigo. Outra coisa, quando fizerem uma pergunta, por favor, coloque o nome e a sua empresa. Isso é muito interessante para nós saber quais são as informações solicitadas pela sua empresa, enfim, conhecer o profissional é sempre bom. Então, nome e a empresa em todas as perguntas. O Flávio Barcelos, estava o currículo dele no convite. Ele é arquiteto de soluções da AWS, especializado nesse assunto. Eu já assisti à apresentação, é ótima, tenho certeza que vocês vão adorar. Flávio, a bola é sua. Muito obrigado, Dimitri. Me deixa compartilhar aqui a tela. É só me avisar se conseguem visualizar, por Já estou favor. vendo e estou ficando mudo. É só você. Tá joia. Então, Dimitri, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma grande honra, né? Como o Dimitri disse, eu sou aqui um arquiteto de soluções da AWS para o segmento de Power and Utilities. E para o meu privilégio, eu vou estar falando com vocês hoje sobre agentes autônomos de inteligência artificial, né? E aqui, iniciando já essa conversa, é importante a gente conceituar um pouco alguns assuntos que nós vamos tratar nessa apresentação para que todo mundo esteja na mesma página sobre o que nós estamos falando, né? Primeiramente, vamos falar um pouco sobre a evolução, né, da inteligência artificial.
desde o aprendizado de máquina, né? Então, são modelos treinados, né? Com machine learning, né? Aprendizado de máquina, para problemas bem específicos e singulares, né? Então, esse foi o início da inteligência artificial, né? Isso começou essa evolução há uns 10 anos atrás, na popularização da inteligência artificial. Aqui a gente não está falando de nada muito diferente de matemática e estatística aplicada a dados, né? Mais recentemente, né, por volta aí de 2023, começou a se popularizar a inteligência artificial generativa, que é uma inteligência artificial capaz de gerar novo conteúdo, extremamente poderosa. E aqui essa inteligência artificial, ela é baseada em modelos fundacionais, é o que a gente chama de FM, Foundation Models, que dentre esses modelos fundacionais existem os modelos, grandes modelos de linguagem, os Large Language Models, que são um tipo de modelo fundacional mais especializado em processamento de comunicação em linguagem natural, né? É importante colocar esses conceitos, porque muitas vezes durante aqui a apresentação eu vou me referir a um LLM, que é um Large Language Model, e é importante ter esse conceito, né, de como isso, o que significa esse termo, né? E agora a gente está entrando na era dos agentes de IA, esses agentes autônomos, né? Que eles imitam, a ideia dele é imitar a lógica humana, né? Com capacidade de raciocínio e também com tomada de decisão. Então, não só eu tenho um agente analisando dados, mas também tomando decisões e executando ações, né? E o que são esses agentes autônomos de IA, né? Acho que antes de entrar no termo, né, entrar no que são os agentes autônomos em si, é muito importante a gente definir o que é autonomia, né? O que significa autonomia para o ser humano, né? Para qualquer ser vivo. Vamos entender aqui um pouco, então, a autonomia do ponto de vista do ser humano, né? Então, imagina que um ser humano que precisa executar, atingir um objetivo complexo, seja um trabalho que é composto lá por diversas tarefas, ou uma simples tarefa a ser executada, né, que é estanque, né? Eu tenho só uma tarefa que eu preciso executar, não é um trabalho complexo. Como que ele faz? Como ele executa esse trabalho, essa tarefa? Ele vai se basear naquilo que ele tem de informações, na base que ele tem de informações, ou seja, o conhecimento, a memória, que são as fontes de dados que ele tem, que são as experiências, né? Para essa fonte de dados, essa base de conhecimento, essa memória, é a base para ele tomar ações. Mas para ele tomar ações, ele precisa de interação com ferramentas e com o ambiente, né? E como ele faz e como ele executa essas atividades, como ele utiliza essas ferramentas, o que é que orquestra essas ferramentas que o ser humano utiliza? É a autonomia que ele tem nos fluxos de trabalho de negócio que ele precisa executar. Ou seja, ele tem uma liberalidade, um certo nível de ação que ele pode tomar, que ele, de acordo com o conhecimento e as ferramentas, ele vai tomar algumas decisões e escolhas, certo? E baseado nisso, em todo esse conceito dos níveis de autonomia, da capacidade de tomar decisão, o conhecimento e as ferramentas, ele pode raciocinar, planejar, refletir e agir, que é o mais importante, de acordo com essas escolhas, né? Um agente autônomo de IA, e eu vou pedir aqui uma licença para vocês para tratar os agentes autônomos de IA como agentes de IA, para ficar uma palavra um pouco menor e ficar mais fácil para a gente conversar. Ele mimetiza esse comportamento humano. Então, ele usa assim o conhecimento, também ele tem acesso a esse conhecimento, não só o conhecimento que faz parte dos modelos que foram treinados, então, por trás desse agente, ou seja, esses modelos, os Large Language Models ou os modelos fundacionais, mas também qualquer outra informação que nós vamos agregar a esse agente
para que ele tome uma ação cada vez mais efetiva, mais baseada em dados da empresa de vocês, né? Então, basicamente, assim como os humanos, né, os agentes de IA podem ser criados e instruídos em linguagem natural, e esse é o avanço, né? Você não precisa mais ser um programador, conhecer para linguagem de programação para criar esses agentes, capazes de realizar essas tarefas com vários níveis de autonomia em resolução de problemas. Então, aqui é uma ideia de comparar o que é a autonomia do ser humano e quais são as capacidades do agente, mimetizando aquilo que o ser humano também faz, de executar tarefas de forma autônoma. Então, fazendo aqui um apanhado dessa introdução sobre o que são os agentes de IA, é legal colocar o conceito, né? E o que são esses agentes de IA? São sistemas de software autônomos que utilizam a inteligência artificial, que é a base deles, para raciocinar, planejar e executar a tarefa em nome dos humanos ou em nome de sistemas. Ou seja, então aqui eu posso integrar esses agentes não só a uma interação homem-máquina, mas uma interação máquina-máquina. Aplicações interagindo com a inteligência artificial e com os agentes para executar outras ações, certo? Agora vamos revisitar um pouco mais aquela linha do tempo que a gente colocou lá no começo sobre o aprendizado de máquina, a inteligência artificial generativa e os agentes de IA, olhando para o nível de autonomia, ou seja, na esquerda eu preciso de muito mais supervisão humana, certo? Porque eu estou falando de sistemas um pouco mais arcaicos do ponto de vista de inteligência artificial, para no extremo oposto, no extremo direito, eu tenho agentes de IA que precisam menos de supervisão humana, né? E aqui, o que que a gente está dizendo? Ele não precisa de supervisão humana nenhuma? Não, não é verdade. Existe sim uma necessidade de supervisão, porque mesmo a inteligência artificial, ela pode sofrer do que a gente chama de alucinação, ou seja, em algum momento ela pode falhar, ela pode ter uma alucinação, né? E essa alucinação, evidentemente, pode fazer com que aquele processo ou aquela atividade que ele precisaria executar não seja executada. E neste ponto, a transparência do raciocínio, né? Quais são as instruções que o agente está recebendo? O que de fato ele está pensando? Qual é o raciocínio que ele está executando? Mimetizando ali um ser humano e quais ações foram tomadas, é muito importante ter essa transparência, ter essa visibilidade, para que você possa cada vez mais melhorar a forma como esses agentes funcionam, né? E vamos falar aqui um pouco sobre como esses agentes funcionam, né? E para isso aqui eu vou trazer um exemplo, né? Um exemplo mais real para tentar tornar algo parece meio abstrato em algo mais concreto, né? E para isso aqui, vamos usar um exemplo para tornar isso mais fácil, de mais fácil entendimento, né? Vamos pensar aqui num agente de desenvolvimento de software, ou seja, um agente que está executando uma tarefa que um desenvolvedor deveria executar. E aqui a gente vai usar uma empresa fictícia, uma Acme, né? Que é uma famosa empresa aí dos desenhos em quadrinhos, né? Então, pensando que esse agente ele tem como objetivo resolver bugs de softwares da empresa Acme, buscando problemas numa base de gerenciamento de problemas e interagindo com essa base e executando as tarefas que nós vamos definir, né? E como que a gente define isso? Com linguagem natural. Então, quais são as metas e tarefas desse agente? Ele verifica a infraestrutura de sistemas dessa empresa Acme a cada minuto e tenta resolver os problemas relatados sobre o software da empresa. Então, todos os problemas que aparecem, ele tenta resolver. Como que ele faz isso? Como ele interage com esses sistemas? Nesse caso fictício, a gente está falando que ele interage através de um browser, um simples navegador web, né? E qual que é a memória, qual o conhecimento que ele utiliza, né? Como ele faz esse trabalho? Ele vai buscar na base de problemas semelhantes que tenham acontecido anteriormente, isso é a base que ele tem, e quais foram as soluções, buscando na base de código, que ele aplicou
para resolver esse problema. Essas informações, elas são utilizadas para alimentar esse agente se alimenta dessas informações. Percebam que aqui, né, eu não estou falando para ele, ensinando ele a programar ou ensinando para ele linguagem de programação. Isso já está embutido dentro daquele modelo que eu falei lá atrás, o modelo fundacional, que é treinado com bilhões de parâmetros e já traz essa informação de como programar, como funciona a estrutura de uma linguagem de programação, né? Imagina, é bom fazer essa analogia, imagina o filme Matrix, né? Que a pessoa, eu quero saber como pilota um helicóptero, e em poucos minutos ele carrega o programa de como pilotar um helicóptero, naquele minuto ele sabe pilotar um helicóptero. Então, ou seja, aquele agente treinado, né, aquele modelo fundacional treinado e suportando aquele agente, ele já sabe linguagem de programação, ele conhece as linguagens de programação e sabe como programar, né? Baseado naquelas instruções em linguagem natural, ele tem o processo de raciocínio, escolhas e ações autônomas que ele está preparado para fazer, para interagir com esse ambiente e aplicar essas correções, ou seja, mudar um código, fazer um build de um código e, caso ele encontre um problema, vamos supor que ele achou uma correção, aplicou a correção e durante o build desse código, a construção desse código deu um erro. Ele vai observar aquele processo, então ele é um processo. Deixa eu até colocar aqui o laser pointer para ficar mais fácil, né? Mas ele é um processo que se retroalimenta, né? Ou seja, ele executa, ele interage com o ambiente, observa o que aconteceu e a partir daquilo ele toma novas ações até que aquele problema seja corrigido. Então, basicamente, vocês podem perceber que ele está agindo ali como se fosse um ser humano, né? Como se fosse um ser humano pensando e aplicando a mesma lógica que nós aplicamos quando nós abordamos um problema, né? Mas aqui é importante dizer, né? Poxa, essa interação com outros sistemas, né? Como isso funciona? Como os agentes funcionam e como eles interagem com o mundo? E aqui eu estou falando de computadores, aplicativos, sites, dados, APIs para comunicar com outros sistemas, ferramentas ou até mesmo outros agentes, né? Para isso, vamos revisitar um pouco aquele conceito que a gente estava falando de autonomia humana, né? O que que nós usamos? O que que o ser humano utiliza? Nós usamos os nossos sentidos, né? Nossa visão, né? A nossa audição, nosso olfato, o nosso tato, o nosso paladar, esses são os nossos sentidos, né? Então, através dos nossos sentidos, nós adquirimos memória, né? E através desse nosso sentido tato, a gente interage com sistemas. Eu estou aqui no meu teclado, digitando, dando comandos com o meu mouse, clicando e executando ações. Esse é o conceito de autonomia que a gente tem, baseado no conhecimento adquirido e nas ferramentas de interação com o ambiente, eu consigo executar, né? E como o agente faz isso? Quais são essas ferramentas? Como ele adquire conhecimento e como ele tem as ferramentas para executar essas ações? Para isso, existe um protocolo conhecido como protocolo de contexto do modelo, né? Do inglês Model Context Protocol, né? Então é importante colocar esse acrônimo, porque quando vocês ouvirem, e vão ouvir muito sobre isso, MCP, vocês vão entender do que a gente está falando, né? E o que é esse protocolo de contexto do modelo, né? Esse é um protocolo, tá, de código aberto que foi introduzido pela Anthropic. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Anthropic é uma empresa que cria modelos de inteligência artificial generativa, né? Estão disponíveis na AWS para vocês consumirem sob demanda. Então, tem o modelo Claude, que é da Anthropic, e essa empresa introduziu o MCP, o protocolo de contexto do modelo, que é um código-fonte aberto que te fornece uma forma padronizada de conectar esses modelos de inteligência artificial a diversas fontes de dados. Ele pode pesquisar fontes de dados através desse protocolo, como também utilizar ferramentas, né? E aqui eu já aproveito para compartilhar com vocês, se vocês puderem escanear esse QR Code, né? Vai levar vocês até um repositório do GitHub da AWS, né? Sobre MCP.
Lá vocês vão poder ver bastante informação sobre o MCP, não só informações, mas também como a AWS suporta o MCP. Nós temos diversos servidores de MCP para vocês interagirem com documentações AWS, para que seus agentes tenham acesso a essa documentação, e também para que ele consiga interagir com serviços AWS. Então, nós criamos esses servidores, né? Temos esses servidores que estão disponíveis e mantidos por nós, a informação está nesse GitHub, e vocês podem utilizar para os agentes de vocês, né? Então, lembrando, MCP é um protocolo que vai permitir que esse agente execute essas atividades, né? E importante lembrar, né? O protocolo está aí, todo mundo já conhece. Hoje vocês utilizam, né? Pensa aqui em HTTP, né? HTTPS para navegar na internet, TCP, IP para todo e qualquer tipo de comunicação, UDP, FTP, tudo isso são protocolos. O MCP é mais um protocolo nessa caixa de ferramentas da inteligência artificial, né? Mas aqui a gente está falando de conceitos, né? A gente não está falando aqui especificamente de ferramentas. E aqui eu vou pedir licença para também introduzir qual é a nossa visão e como a gente apoia na construção desses agentes, né? E para isso eu vou apresentar os agentes do Amazon Bedrock, né? O Amazon Bedrock é um serviço que nós temos no nosso portfólio de serviços da AWS, onde a gente disponibiliza modelos, é um marketplace de modelos de inteligência artificial, sejam modelos da própria Amazon, que é da empresa, então a gente já tem o Amazon Nova, diversos tipos de modelo multimodal, texto para voz, geração de imagens, e de diversos outros fornecedores, como Anthropic, temos também o DeepSeek, então diversos modelos estão disponíveis dentro da nossa ferramenta, que é o Bedrock, esse marketplace de modelos. Mas o nosso stack de IA generativa é maior do que isso, né? Então, a gente tem aqui, a gente enxerga esse stack, né, em camadas. Na camada inferior aqui, nós estamos falando muito mais de infraestrutura para treinamento de modelos de inferência. Então, ou seja, nós temos lá GPUs, nós precisamos de GPU NVIDIA, nós temos para treinar modelo. Nós temos também chips que são desenvolvidos pela Annapurna Labs, que é uma empresa da Amazon, que cria chips específicos para treinamento, que é o training, e inferência, que é um chip específico para inferência, para reduzir consumo de recursos e melhorar o custo, né? E diversos outros serviços aqui que compõem a base, né? Então, isso aqui é mais voltado para cientistas de dados, né? Se você tem uma equipe de cientistas de dados, esses serviços aqui são serviços que eles usam para treinar os próprios modelos. Na camada intermediária aqui, nós temos. Desculpa, eu vou até pular, vou falar da camada superior, porque o nosso objetivo é a camada intermediária. Na camada superior, a gente tem a IA generativa integrada em serviços, né? Nós temos, por exemplo, serviços como o Amazon Q Business e Q Developer, que são agentes já treinados para funções específicas. Aqui o Amazon Q Business para negócios, é um copiloto de negócios, e o Amazon Q Developer é um copiloto para desenvolvedores. Mas tem também o Amazon Q integrado a uma ferramenta de dashboard, que é o QuickSight, que te permite interagir com a ferramenta em linguagem natural, você escrever o que você quer ver, quais dados você precisa filtrar, quais visões ele cria isso para você. E o Amazon Q integrado no Connect, que é um serviço de atendimento a usuários, ou seja, você consegue fazer análise de sentimentos, transcrição de ligações, uma série de funções que esse Amazon Q consegue prover para você dentro do serviço do Connect. Mas na camada intermediária é onde você trabalha, que é o Bedrock, para você construir os seus agentes, construir suas bases de conhecimento, sem ser um cientista de dados. Aqui você não vai treinar o modelo está lá treinado, você vai consumir e você vai criar as suas aplicações de inteligência artificial generativa sem precisar codar, sem precisar programar, sem precisar ser um cientista de dados. Nós vamos focar, evidentemente, aqui em agentes, que é o tópico que a gente está falando aqui, mas existem diversas outras funcionalidades no Amazon Bedrock que eu vou ter o prazer depois de discutir com vocês numa outra oportunidade, tá?
qual que é o diferencial aqui desses agentes, né? O que que é muito importante para esses agentes, para que eles funcionem com efetividade para o contexto de negócio da empresa de vocês? O diferencial são os dados, né? Então, os dados de vocês, o conhecimento que a empresa de vocês produziu ao longo dos anos, são uma base extremamente importante para o funcionamento desses agentes. As aplicações de IA generativa, e entre elas estão os agentes autônomos, são só a ponta do iceberg, é aquilo que você está vendo, que é o entregando o resultado para você. Mas por baixo desse iceberg existe toda a base de conhecimento. Lá atrás a gente chamou, que vocês vão lembrar, a gente chamou de memória, de todos os sistemas que vocês têm, de todos os dados que vocês produziram, para que esses agentes tenham efetividade, né? E os agentes do Amazon Bedrock permitem que essas aplicações de IA generativa executem tarefas de negócio em várias etapas, ou seja, existe lá um conceito de você quebrar essas atividades num fluxo de trabalho de várias etapas e usando linguagem natural. E como ele faz isso? Ele usa os LLMs, que são os Large Language Models que nós falamos lá no começo, tanto para solicitar quanto para responder usando linguagem natural. Ele permite você dividir essas tarefas e orquestrá-las de acordo com a necessidade do seu fluxo de trabalho. Ele executa a tarefa de forma dinâmica, chamando as APIs, né? As APIs são a forma como os sistemas se comunicam, né? Então, a interface entre sistemas, nós chamamos de APIs. Ele consegue acessar, te permite acessar os dados da empresa de forma segura e privada, ou seja, o seu dado não é usado para treinar um novo modelo. O seu dado não trafega pela internet. Ele é simplesmente consultado de forma privada por esses agentes na hora que ele precisa fazer uma tomada de decisão. E muito importante, né? No Amazon Bedrock, nos agentes para o Amazon Bedrock, você consegue acompanhar todo o histórico da cadeia de pensamento, que é a forma como o agente funciona, de todas as instruções que ele recebeu, qual foi o raciocínio que ele aplicou e qual foi a tomada de decisão. Essa transparência é extremamente importante para que vocês possam auditar aquilo, a forma como ele pensou, a forma como ele raciocinou, o que foi pedido e o que ele executou. Então, isso vai ajudar muito na adoção desses agentes, essa visibilidade, essa rastreabilidade, essa transparência, né? E para isso, né, eu também gostaria de trazer para vocês o Agents for Energy, para energia e serviços públicos, né? O que que é esse Agents for Energy, que está lá no título da apresentação? Na verdade, ele é um conjunto de arquitetura de agentes autônomos que é projetada, então é uma arquitetura flexível que é projetada para te permitir criar agentes para diversos casos de uso de negócio, tá? Então, por isso que é importante dizer, ele não é uma solução out of the box, né? Tirando da caixa, ele está um agente pronto para fazer qualquer função. Na verdade, ele é o que nós chamamos de um sample, né? De um exemplo de arquitetura e de como implementar agentes que vocês podem consumir. E aqui eu compartilho com vocês também, né, um Git público com mais informações detalhadas sobre o Agent for Energy, que vocês podem consultar depois da apresentação e buscar, inclusive clonar esse repositório, né, com um apoio, com a sua equipe de desenvolvimento ou com o apoio de um parceiro, para customizar isso e implementar isso na empresa de vocês, tá? Então eu deixei aqui um tempinho para vocês escanearem esse QR Code, né, e depois vocês vão poder ver isso na apresentação gravada que a UTC América Latina vai disponibilizar para vocês, né? Mas aqui eu gostaria de mostrar para vocês uma visão
dessa arquitetura, desse sample, como essa arquitetura funciona, né? E trazendo aqui para a realidade de vocês, que a ideia é essa, né? A inteligência artificial e os agentes autônomos aplicado para a realidade de negócio de vocês, né? Então, olhando para essa arquitetura, e aqui eu não quero ser muito entediante para a audiência, então a ideia não é ir muito profundo na solução técnica, né? Isso a gente pode tratar num fórum subsequente, mas é explicar o conceito dessa arquitetura, como ela funciona, né? O ponto mais importante aqui é a ingestão de dados, né? Qual é a base de conhecimento, seja estruturada ou não estruturada, que eu estou trazendo para esse modelo? Então, basicamente, eu disponibilizo essa informação. Imagina que isso aqui podem ser procedimentos operacionais, manuais de equipamentos que são utilizados na rede de distribuição e geração de vocês, dados especificamente relacionados a por exemplo, provedores de serviço homologados para executar certas atividades em nome dos distribuidores de energia, enfim, diversas bases de conhecimento, né? Mesmo assim, dados de, de, de normas internas, normas de viagem, enfim, diversas fontes de informação aqui, o céu é o limite, né? Através de um modelo de incorporação que a gente chama de embeddings, ele consegue transformar essa informação não estruturada num vetor matemático que alimenta uma base de conhecimento, tá? Que essa base de conhecimento vai ser utilizada por esse agente, por esse modelo que está por trás desse agente, como base, a memória dele, para ele tomar decisões e executar ações, né? Quando um usuário pede uma tarefa, executa uma tarefa, essa tarefa vai ser analisada por esse agente, e sempre pensando, né, ele sempre vai quebrar isso num fluxo de trabalho, em atividades menores. Através desse modelo fundacional, ele vai consultar essa base de conhecimento, vai interagir com grupos de ações, lembrando que aquele MCP que eu comentei lá atrás, né, que é o protocolo de contexto do modelo, é a ferramenta, é o meio que ele utiliza para interagir com outros sistemas. E que sistemas são esses, né? Bases de dados, estão aqui à direita, né? Data lakes que vocês possam ter, e até mesmo sistemas corporativos que vocês têm. Aqui como exemplo, MDMS, o ADMS, o CIS, o GIS, o AMS, IBM Máximo, o SAP. Então, todos esses sistemas corporativos podem ser, você vê que essa setinha aqui ela é multidirecional, né? Tanto fonte para dados, eles podem usar, o agente pode usar para pesquisar alguma informação, como também pode ser destino para uma ação, ele possa executar uma ação. Tá? E a gente pode, e eu vou mostrar para vocês alguns casos de uso, né? Que a ideia aqui é materializar, trazer informações, trazer alguns casos de uso para vocês na sequência. Então, mais uma vez, essa arquitetura aqui está naquele repositório, está naquele Git que eu compartilhei com vocês, e vocês possam consultar depois com mais informações. Lá tem informações mais completas, né? E eu vou passar aqui para um caso de uso, né? Vamos colocar um caso de uso aqui envolvendo a experiência do usuário, o cliente de vocês, né? Então pensa aqui num fluxo de trabalho, ou seja, eu vou automatizar através de agentes a interação com o meu usuário. E aqui vamos pensar nas solicitações em linguagem natural que esse modelo vai receber, né? Por exemplo, o cliente entra em contato através de um canal de atendimento, seja um WhatsApp, um site, seja ele qual for, e ele faz uma pergunta: por que minha conta foi tão alta no mês passado? Ou seja, aqui a gente já está inferindo, né, que ele recebeu uma conta com um valor discrepante que ele está acostumado a pagar, né? Então, basicamente, esse agente, através do protocolo de contexto do modelo, consegue acessar a base de dados de informações, né, de, por exemplo, os dados dos medidores inteligentes que estão dentro lá do Data Lake, para trazer o histórico de consumo daquele cliente e o quanto foi o consumo do último mês. Também o sistema de informações do cliente, né, que aí traz as informações de conta, né, que ele tenha, que ele já pagou, não só o histórico de consumo, mas também o histórico de pagamento dele.
né, para responder para ele o seguinte: ó, você teve um consumo além do esperado do que da sua do seu usualmente você tem, né? Ele pode, por exemplo, buscar por dados meteorológicos para ver se teve um histórico, por exemplo, de um período mais frio, onde o cliente pode ter usado mais um chuveiro elétrico, por exemplo, por mais tempo, né? Ou buscar aqui em programas de economia de energia sugestões que esse usuário pode executar para economizar energia e gastar menos. Então, são caminhos possíveis, né? Outra opção, eu não vou passar em todos os fluxos, né? Mas é só para dar mais um exemplo para você. Por exemplo, estou em uma interrupção. Quando isso será resolvido? Ou seja, o cliente está com falta de energia. Isso é muito comum, né? Falta de energia abrange uma região, às vezes, grande, né? Não é uma unidade de consumo só. Então, basicamente, o agente pode interagir, né, com o sistema de gerenciamento de interrupções e com o sistema de informações do cliente para saber qual é o endereço daquele cliente, onde ele está localizado, e dentro daquele endereço tem alguma interrupção no meu sistema de gerenciamento de interrupções? Se sim, ele já pode informar para o cliente, ou seja, ele sozinho já tomou essa decisão de informar para o cliente, ó, está tendo uma interrupção e já temos equipes de atendimento sendo enviadas, né, para atender esse caso, né? Então aqui tem alguns mais. Um outro exemplo, por exemplo, que é muito comum hoje, né, com o grande avanço dos carros elétricos, né, muita gente hoje está buscando um prestador de serviço para instalar o wall charger, né, aquele carregador o wall box, o carregador para esses carros elétricos. E não é qualquer fornecedor que está capacitado para poder fazer essa instalação. Isso exige uma instalação com segurança, proteção, uma série de coisas. Então, ele pode entrar em contato, né, com esse agente para pesquisar quais são os fornecedores, empresas aprovadas para poder fazer essa instalação, que estão habilitadas, né? Mais uma vez, ele busca aquela base de conhecimento por empresas aprovadas e traz essa resposta para o usuário. Então, isso é uma forma de ilustrar um caso de uso real, né? Isso é extremamente útil para o segmento, né? Vamos pegar aqui um outro exemplo que é um assistente técnico de campo, né? Mais uma vez, um agente, né, suportando as atividades da força de trabalho em campo, né, dos agentes que estão atendendo solicitações de campo, né? Imagina que ele vai receber teve uma interrupção de energia e caiu uma ordem de serviço para substituição de um transformador. O transformador queimou, né? Ele pode buscar nesse agente como eu faço para trocar essa peça, né? Qual é o procedimento que tem que ser feito para trocar essa peça. Outra, ele busca aqui, né, no manual de operações, no guia de solução de problemas, quais são os procedimentos que ele precisa executar para trocar esta peça. Uma coisa importante, né, aqui é pensar, né, essa equipe de atendimento, esses operadores estão em campo, né, subindo em poste, em áreas de risco, às vezes sujeitos, né, uma exposição a um certo risco. Ele pergunta quais são os procedimentos de segurança para essa tarefa. Esse agente pode buscar no manual de operações quais são os procedimentos de segurança para se fazer uma substituição de um transformador e indicar para aquele assistente de campo qual é a melhor ação a ser tomada nesse caso, né? Um outro exemplo, né, quais são as ações recomendadas para uma manutenção preventiva? Mais uma vez, ele pode buscar no registro de manutenção e no guia de solução de problemas quais são os maiores problemas enfrentados pelo registro de manutenção e buscar naquela guia de solução de problemas ações preventivas que podem aumentar aqui a disponibilidade de serviços, ou seja, reduzir a ocorrência de interrupções por falhas no serviço, né? Então, aqui a gente está falando de casos de uso reais que podem ser aplicados na empresa de vocês utilizando agentes. Às vezes, esses agentes são simples
executam uma tarefa, mas às vezes a gente tem agentes para ações mais complexas, ou que nós chamamos de multi-agentes, né? Nesse caso aqui, eu tenho uma solicitação de exemplo, né? Então aqui é uma solicitação fictícia, onde eu tenho diversas atividades que precisam ser executadas. Então aqui a gente entra num conceito de multi-agente, onde eu tenho um agente orquestrador de atividades e agentes executores de atividades. Neste conceito de multi-agentes, né, esse agente principal olha as atividades, ele pode, por exemplo, pegar as atividades que são menos complexas e resolver, né? E disparar as tarefas que são mais complexas para agentes especializados que têm acesso a contextos protocolos de contexto de modelo mais específico para executar, acessar outras bases de conhecimento, acessar outro conteúdo, ou executar ações mais específicas e disparar, orquestrar, né? E cada agente vai executar a sua atividade. Por que que isso é importante? Pensando no conceito de desenvolvimento desses agentes, é muito mais fácil você trabalhar com agentes menores, que executam atividades específicas, do que pensar em agentes muito amplos, que executam atividades muito distintas e que, e que aumenta a complexidade de orquestração e a complexidade de criação desses modelos. Então, nesse conceito de multi-agentes ou agentes multifuncionais ou múltiplos agentes com orquestração, você consegue trabalhar com construção de pequenos modelos, pequenos agentes mais especializados e orquestrá-los com um agente mais generalista, né? Então, esse é o conceito, né? Esse foi o caso de uso que eu trouxe aqui como exemplo para vocês, né? Eu espero que essas informações tenham agregado informações úteis para vocês, né? Aqui eu compartilho com vocês um QR Code para uma pesquisa de satisfação sobre o conteúdo que a gente apresentou aqui, eu apresentei para vocês aqui hoje. Lembrando, esse é um conteúdo mais introdutório ao conceito de agentes, e aqui eu compartilhei muitas informações com vocês, né? Depois eu vou deixar o meu contato, né, das minhas redes profissionais, meu e-mail, para que vocês possam entrar em contato comigo para explorar outros casos de uso, né? Então, lembrando aqui é muito importante falar sobre caso de uso e não falar especificamente sobre tecnologia. Então, a IA não é o fim, não é um fim. O agente não é um fim, o agente e a IA são meios para atingir finalidades que façam sentido para o negócio, né? E com isso aqui eu encerro o conteúdo que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu agradeço, né, o tempo, vou abrir aqui o espaço para as perguntas, mas aqui já estão os meus contatos, minha rede profissional, escaneando esse QR Code vai levar vocês lá para o meu LinkedIn, vocês podem me acionar ou me enviar e-mails caso vocês tenham dúvidas adicionais ou assuntos que vocês queiram explorar com mais profundidade, tá? Dimitri, com você. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta que todo mundo deve saber a resposta, mas é interessante sempre ressaltar. Fale um pouco sobre qualidade de dados, porque se você, me parece, não tiver dados com qualidade ou suficientes, que dificuldade você terá para que a inteligência artificial realmente seja a solução dos seus problemas e ela ajude na operação do sistema, responda as perguntas e etc. Uhum, Dados, dados, dados. Esse é o grande problema. Que dados você sim. tem? Sim. Não, bacana, muito boa pergunta, Dimitri. Bom, lembrando lá atrás, né, eu falei que o diferencial sempre são os dados, né? A qualidade dos dados é extremamente importante. Por quê? Se eu uso dados imprecisos, dados conflitantes, e eu alimento o meu agente com esses dados conflitantes,
eu vou ter problemas, evidentemente, com a resposta, né? Gera o que a gente chama de alucinação, né? Mais recentemente, a gente teve um caso, né, de um cliente trabalhando com uma base de conhecimento, onde vários documentos da empresa tinham informações conflitantes dentro da mesma base, né? Isso é um exemplo bem prático. Ou seja, o modelo, ele está sujeito a uma alucinação. Ele pode, em algum momento, como a gente está falando aqui de estatística, né? Esses modelos de inteligência artificial, eles não são determinísticos, né? Eles são probabilísticos. Eles sempre vão trazer a resposta com a maior probabilidade de estar certa, né? De estar correta. Então, em algum momento ele pode responder com a informação correta, outro momento ele pode alucinar, trazer uma informação conflitante, porque ele foi treinado com informação conflitante, né? Então, ou seja, a qualidade do dado, a forma como você trabalha o dado, como você coleta essa informação, e até mesmo como você verifica se essa informação tem outliers, por exemplo, tem dados ali que estão fora da realidade, né? Isso tudo é extremamente crítico para o bom funcionamento desses agentes. É importante dizer, né, que você não está sozinho nessa jornada. Existem ferramentas, né, que te apoiam a olhar a qualidade das informações que você está colocando com a própria inteligência artificial, olhar para os seus dados e fazer uma curadoria dessas informações, olhar como está a qualidade dessa informação, como se essas informações, esses dados estão trazendo outliers, se esses outliers estão desviando o seu modelo. Então, isso é extremamente importante. E aí, olhando também para a questão, evidentemente, Dimitri, na tua pergunta, de segurança, né? Que essa é uma aposta muito grande que a AWS fez lá atrás, de sempre disponibilizar uma forma de você manter seus dados privados, né? Ou seja, trazer os seus dados para uma visão dentro da AWS, integrar esses dados, seja num data lake, mas de forma segura e forma privada, os seus agentes poderem acessar esses dados e tomar essas ações, né? Então, isso é extremamente importante. Então, eu diria que no início do trabalho, Dimitri, é exatamente olhar para os dados, melhorar a qualidade dos dados para tomar decisões cada vez melhores. Então, a segurança dos dados também é absolutamente fundamental, ou seja, Isso. só como é tratada essa segurança, o que a gente Uhum. conhece mais, segurança cibernética, né? Então, o Uhum, cara uhum. penetra no sistema operacional, etc. e Sim, tal, sim. e vai embora. Vide o roubo recente aí do Pix, né? Sim, Os pequenos bancos, né? sim. Mas nesse caso que você está falando, que os dados aí vão servir para você treinar os agentes, é, como é feita a segurança desses dados? É uma ótima pergunta e dentro desse contexto é a maior preocupação que todas as empresas têm, né? Porque muitas vezes os usuários já estão usando os assistentes, né? Os assistentes aí que estão de mercado, fazendo assinaturas, muitas vezes nem são controlados pela empresa, né? Então, o funcionário vai lá e paga do próprio bolso e coloca dados da empresa nessas ferramentas e esses dados acabam indo para treinar um modelo, né? Então, aqui na AWS não funciona dessa forma, né? O dado que você traz, ele é utilizado para enriquecer as informações que o seu agente tem acesso, ou seja, ele não é nunca utilizado para treinar aqueles modelos fundacionais que é disponibilizado para outros clientes, ou seja, o modelo fundacional ele tem informações que são públicas, tem informações que a inteligência artificial aprendeu com os bilhões de parâmetros que ela analisou, mas ele nunca tem os seus próprios dados. Os seus dados eles são utilizados para enriquecer, né? Existe uma técnica que a gente chama de RAG, né? Que é justamente aumentar ou melhorar as respostas do seu modelo, acessando dados privados, sem que esses dados, de fato, sejam utilizados para treinar o próprio modelo. Então, isso garante a segurança, ou seja, o seu dado nunca vai ser incorporado a inteligência do modelo que todo mundo tem acesso. O seu dado é seu dado e por isso ele é seu maior diferencial vamos dizer assim, é o tempero especial que cada empresa tem. Cada empresa tem sua inteligência, tem seu tipo de dado e acumulou isso de acordo com seus anos de É operação. interessante, interessante.
Vamos passar para uma pergunta aqui, senão eu vou ficar fazendo perguntas e não adianta nada. Vamos, passar para o público. O José Lessa, que não disse qual é a empresa, mas imagino que seja uma empresa elétrica, porque a pergunta é como é feita a comunicação do medidor inteligente, como é a integração das informações desse medidor para o cliente. Ou seja, a pergunta é Uhum, bastante dirigida uhum, a EMI, uhum, medição. Vamos uhum. lá. Sim, bacana. Obrigado aí pela pergunta, José Lessa. Bom, hoje, né, o próprio agente, né, quando a gente fala aqui de inteligência artificial generativa e dos agentes autônomos, ele não faz a coleta da informação, né? Ou seja, ele parte do pressuposto que a coleta dessa informação desses dispositivos de IoT já foram feitas, né? Então, aqui existem diversas formas como você pode fazer a coleta dessas informações. Tem equipamentos que utilizam a própria rede de celular, né? Existe a rede LoRa, por exemplo, que pode fazer a captura dessas informações também de medidores inteligentes, num contexto de smart cities, né, de cidades inteligentes. Mas o conceito é que esses dados sejam disponibilizados no que a gente chama de um data lake. Hoje nós já temos clientes AWS rodando esses modelos no segmento de energia, também no segmento de saneamento, que eu sei que não é o foco da UTC América Latina, mas É sim, nesse. É também? é sim, Opa! utility. É A utility, utilities? Ah, bom, gás, bacana, bom, bom. petróleo, A gente tem, água. bom, que bacana, Vamos bacana. lá. Então também nesse contexto, né, empresas também de saneamento que já utilizam essas informações, essas leituras desses dados de medidores inteligentes, eles trazem isso para o que a gente chama de data lake, onde você pode colocar dados estruturados e não estruturados, e a partir disso eles fazem esse ou treinamento dos seus próprios modelos, ou a disponibilização desses dados de medição para que essas inteligências artificiais generativas já possam consumir. Por exemplo, já tem um caso de um cliente, ainda não está, eu não posso dizer o nome, ainda não é um caso público, mas que já está fazendo a leitura dessas informações para poder, através de um assistente dentro da agência virtual, explicar para o usuário, para ele não ler aquele gráfico, né? Aquele gráfico de consumo, de histórico de consumo, ele não é muito amigável, né? Então, esse agente, né, que ele já está sendo criado, ele tem acesso a essas informações de medição para explicar em linguagem natural para o consumidor qual é o histórico de consumo, se ele teve um aumento de consumo, quais são os principais ofensores, como, por exemplo, ferro elétrico, ar-condicionado durante o verão. Então, ele já dá uma visão, uma resposta numa linguagem natural que é muito mais amigável para um consumidor do que olhar lá na conta aquele gráfico, né? Tem muita gente que às vezes não é muito afeita a olhar o gráfico e entender como é o histórico de consumo. Mas esse é um exemplo. Então, o agente ele não vai acessar o medidor, ele vai acessar a informação que já foi previamente coletada e disponibilizada dentro do seu data lake. Obrigado, Flávio. Vamos lá. Pessoal, vocês que ainda estão conosco, tem bastante gente conosco, podem fazer perguntas por escrito, tá? Eu vou ler uma das primeiras perguntas feitas aqui foi do Diego Jacques, da Celplan. A Celplan é uma empresa de consultoria e também deve atuar nessa parte de IA, visto aqui pela pergunta. Na prática, ao construir nossos agentes de IA, implementamos o MCP, que facilitou muito a integração com ferramentas externas e reduziu significativamente a necessidade de engenharia de prompt. Isso tornou os agentes mais autônomos e rápidos de implementar. Agora, com o avanço natural para múltiplos agentes e a comunicação entre eles, temos visto o surgimento de A2A, agente para agente, agent to agent. Na sua visão, o A2A tem potencial para se consolidar como MCP? Sim, acho que tem potencial de se consolidar, sim, e até é bacana, né? No último
cenário, né, que eu apresentei para vocês, falava exatamente sobre isso, né? Pensar de orquestração de agentes, né? É um agente orquestrador se comunicando com outros agentes especializados. E eu acho que faz todo sentido, porque aqui a gente está falando muito mais de reaproveitamento de agentes que já existem para montar um fluxo de trabalho novo. Ou seja, eu não preciso criar um novo agente. Se eu já tenho um agente específico, um catálogo de agentes da empresa, eu já tenho um agente, por exemplo, que executa para mim através de uma solicitação de usuário, ele interage com o meu sistema de Workforce Management, WFM, para abrir uma ordem de serviço, por exemplo. Então, eu posso pegar o meu agente, que é o orquestrador de comunicação com o consumidor, que quando ele entra dentro de um contexto de, por exemplo, uma religação, né? Ele está fazendo ali uma negociação de uma conta em aberto, onde ele vai fazer o pagamento e aquilo vai abrir uma religação, ele já pode acessar o agente que faz o controle da minha força de trabalho em campo, né, Workforce Management, para disparar a abertura, por exemplo, de uma ordem de serviço de campo para um religamento no caso de um corte. Então, isso tudo, já pensando nisso, é uma orquestração de agentes. Então, acho que isso já é uma realidade, né? E acho que tende a crescer. E pensa que cada área de negócio pode criar os seus próprios agentes, ou seja, as pessoas de negócio não são desenvolvedores, não é área de TI. As pessoas de negócio podem começar a entender desse conceito, começar a criar os seus próprios agentes e integrar um catálogo de agentes que vai ser consumido por outras áreas da empresa. Então, tudo isso é possível ser feito. E eu vejo que tem futuro sim, tem futuro sim. Muito bem. E o pessoal está muito tímido para fazer as perguntas, mas tem mais uma aqui. Por onde você recomenda as empresas utilities iniciarem o seu caminhar pela inteligência artificial? Nós Uhum, já tem vários exemplos. Eu não sei até que ponto todas as empresas implantaram, mas o exemplo que você deu dos manuais, das ordens de serviço, tudo isso, por exemplo, o ONS, que tem milhares de manuais, documentos, etc., ele utiliza até na sala de controle. Acontece um problema no sistema, ele vai buscar, com auxílio da inteligência artificial, onde está descrito o tal caso, qual é a uhum, operação que ele tem que fazer quando abre um disjuntor, uma chave, sei lá, e por aí vai. É, uhum, mas a ideia é um pouco mais geral. Como começar a trabalhar com uhum. IA? Bacana. Eu acho que aqui, Dmitry, é um ponto importante que a gente precisa olhar, não olhar pela tecnologia, né? A gente tem aqui na Amazon o que a gente chama de working backwards, é trabalhar de trás para frente. A gente pensa primeiro na necessidade, no que a gente precisa fazer, para depois a gente, de trás para frente, vamos falar de tecnologia, do como a gente vai fazer. Eu acho que isso é um caso, né? A gente nunca deve pensar só no hype, né? Na tecnologia, eu quero fazer um agente de qualquer jeito. Aí eu pego lá meu Git, vou clonar e vou começar a criar um agente. Eu nem sei o que eu quero executar ainda, né? Só quero dizer que eu estou usando um agente. Esse não é um bom começo, porque é difícil você ver os benefícios, enxergar os benefícios e provar, né, que aquele agente, aquele seu esforço, aquilo que você criou traz valor para o negócio. Então é sempre pensar, acho que o melhor caminho é primeiro trabalhar em casos de uso, né? Quais são os casos de uso que trazem benefício? E aí começar por áreas, né, que você consegue enxergar, que você melhora a produtividade do teu usuário. Vou dar um exemplo que você colocou. Pensa num assistente interno que tem, cada empresa tem as suas normas e diretos as pessoas têm que procurar dentro de intranet, documentos atrás de nome, ele perde um monte de tempo olhando isso, né? Se você tem um agente que traz respostas mais rápido, isso economiza 20, 30 minutos que ele teria de ficar lendo procedimentos, né? E ter essas informações de forma mais rápida. Isso é um exemplo que você traz um benefício tangível, né, de tempo para esses usuários, né? E aí, o que é legal, né? Que para quem não tem a experiência, é melhor começar engatinhando, né? Ou começar pequeno, começar com objetivos um pouco mais
vamos dizer assim, um pouco mais humildes, no sentido daquilo que eu quero atingir, provar o valor para depois caminhar e depois correr. Ou seja, eu não quero começar correndo, porque a chance de você não conseguir chegar no final com fôlego, né? Você perdeu o fôlego no meio do caminho é grande. Então, acho que essa ideia de começar pequeno, a partir do caso de negócio, onde você tenha métricas que você consiga provar o benefício, é extremamente importante. Eu iria por esse caminho. Ok. E foi bom que apareceu mais uma pergunta para nós, mas antes eu queria só fazer um comentário. Quer dizer, essa resposta aqui foi absolutamente necessária, pelo menos nesse tipo de painel. É, na verdade, nós temos que realmente fazer é, do problema para trás. E existem até empresas, eu não, nem sei se a AWS faz isso, mas tem uma empresa que eu visitei recentemente, fui numa conferência nos Estados Unidos, e a apresentação foi mais ou menos o seguinte: me manda os seus dados que eu te digo qual é o problema que você tem, porque nem todos os seus problemas você consegue identificar, né? Uhum, E é bastante provável que a AWS faça a mesma coisa. Mas eu achei extremamente interessante, quer dizer, e não é uma empresa nem duas. Eu encontrei três empresas que fazem exatamente isso. Quer dizer, o cara detecta os problemas que você não sabe que existem e, obviamente, procura soluções para eles. Mas se uhum, o problema já existe e você quer uhum. resolver, é melhor começar por alguma coisa que você sabe que está É. difícil. Vamos lá. Temos uma pergunta aqui do. Já são 15h03, já decorreu uma hora. Vamos lá. João Pérez, da Taesa. Quais são os mecanismos que a Amazon fornece para governança de IA? Uhum. Imagino que com a proliferação de agentes, ainda mais em um contexto onde a área de negócios se torna desenvolvedora, se faz necessário controles e governanças para garantir o uso correto. Uhum. Ah, bacana essa pergunta. Como eu disse, né, o Bedrock, que é um serviço da AWS, tem essa intenção de trazer a governança, né? Então, vou citar um exemplo, né? Existem os guardrails, né? Sabe que a inteligência artificial, né, os modelos, eles podem ter respostas muito diversas, mas às vezes tem algumas respostas que você não quer que ele dê. Vou citar aqui um exemplo, né? Você pode dar acesso ao modelo a dados da tua empresa, por exemplo, de documentos do funcionário, porque às vezes o funcionário quer usar a inteligência artificial para preencher para ele um formulário que já vai trazer as informações pessoais, e só ele pode ter acesso à informação dele. Então você pode criar um guardrail, né? Que é uma medida de segurança para que quando dentro da tua pergunta você trouxer dados que sejam dados sensíveis, aquele dado vai ser mascarado, ou seja, não vai trazer essa informação. Já existiu casos, por exemplo, no começo da inteligência artificial, de integrar com dados de RH e folha de pagamento. Aí você perguntava o salário de um funcionário e a inteligência te respondia, ela tinha acesso ao dado. Então, ela não sabia, né? Mas, enfim, fora isso, você também tem o que a gente chama de model cards, né? Que são os cartões de modelos, onde você cria um catálogo de modelos, diz que o modelo faz. Você tem ferramentas de avaliação de performance desses modelos, que podem te ajudar também esses modelos que estão por trás desses agentes, você possa acompanhar a acurácia dele, detectar, por exemplo, se um modelo que você fez um ajuste fino, que a gente chama de fine tuning, né? Ele está começando a desviar do padrão que ele deveria, está precisando de um retreinamento. Então, tudo isso faz parte desse conceito, né? Aí a gente precisaria acho que de uma apresentação só para falar das ferramentas que a gente tem dentro do Bedrock, mas eu deixo nos meus contatos, me manda uma mensagem, a gente pode marcar aí um bate-papo, uma apresentação para vocês aí da Taesa, especificamente sobre essa parte de segurança, e eu vou ter o prazer aí de estar com Vamos vocês. lá. Primeira, não, última pergunta, porque senão nós ultrapassamos demais o tempo.
Agora a pergunta do Roberto Bolsinhas. O Roberto Bolsinhas é meu consultor de segurança cibernética, está na UTCAL, é muito interessado em IA. Aí a pergunta dele em relação ao consumo de energia do, da inteligência artificial ou do data centers onde Uhum, rodam as ferramentas de IA. Tá? uhum. Essa é uma das grandes questões. E aí ele pergunta se o consumo é somente para desenvolvimento de LLM ou a construção dos agentes também consomem. Vamos dizer que o pesado da inteligência artificial sempre é o treinamento, né? Porque imagina o seguinte, esses modelos fundacionais que são a base para esses agentes, a base para a inteligência artificial generativa, eles são treinados utilizando bilhões de parâmetros. É algo inimaginável para 10 anos atrás que isso existisse. Por isso que foi algo que demorou a surgir, né? E somente o acesso a grande poder computacional que esses provedores de serviços em nuvem ou empresas especializadas, como por exemplo a NVIDIA, que desenvolve, né, chips de GPUs para justamente processamento de inteligência artificial, são capazes de entregar, né? Então, o consumo de energia realmente é o principal, a matéria que a gente utiliza para fazer esses treinamentos. A inferência em si, ou seja, pegar aquele modelo que já foi treinado e pedir para ele me dar uma resposta, ou até mesmo criar os agentes, não é o que consome a maior parte de energia. A maior parte, a grande massa de energia que é gasta, está no treinamento dos modelos, né? E do ponto de vista, pensando lá em footprint de carbono, em pegada de carbono, é importante dizer, eu falo aqui pela Amazon, pela AWS, a gente já está em rumo de ter o maior comprador disparado privado de energia renovável. Então a gente compra muita energia renovável para garantir que a gente atinja a gente já está a caminho no final desse ano, salvo engano, eu não tenho o último dado aqui, de estar operando os data centers com 100% energia renovável. Tá? Ou, evidentemente, ele não é diretamente alimentado, mas compra energia de fontes renováveis para compensar a utilização daquela energia que os data centers têm hoje. Tá? Então, deixa eu só ver se eu estou correto e a gente encerra. Quer dizer, o problema não é a quantidade de dados, a quantidade de dados está lá, está armazenada nos data centers, mas o problema é você treinar o agente, né? Isso, isso. Treinar o agente É, consome muita é, energia. exato. Utilizar o agente depois que ele está treinado já não é um consumo de energia tão alto. É isso? Exato. É o treinamento do modelo, que é a base do agente, que está por trás do agente, é o que consome maior parte da energia. Então, esse é o trabalho mais pesado, né? Então, e por isso que essas empresas hoje estão vendendo isso como um serviço, né? Tanto a Amazon tem os próprios modelos, como tem a Anthropic, como tem a DeepSeek, várias outras empresas disponibilizam seus modelos. Eles gastam poder, treinam esses modelos, depois que o modelo está treinado, ela disponibiliza para você consumir, né? E o consumo já não é o grande ofensor do treinamento, e ele tem que estar sempre treinando, né? Imagina que eu treinei com os dados de hoje, daqui um mês, 2 meses, ele vai ter o dado defasado em 2 meses, ele precisa ser treinado de novo, né? Porque aconteceu muita coisa nesses últimos 2 meses, e a quantidade de informações que são geradas, né? E o gap, né? O modelo vai ficando para trás, por isso que muitas vezes ele te responde, com o modelo ele te fala, ó, a resposta é tal, com meus dados, estão o corte de dados é a data X. Data, por exemplo, abril de 2024. Essa é uma data corte. Então, tudo que aconteceu, desenvolveu ou mudou dali para frente não está incorporado naquele modelo que já está treinado. Vai ter que precisar treinar o modelo de novo para trazer esse delta de informações que foram geradas depois dessa data. Flávio, agradeço enormemente a sua disponibilidade, a apresentação, principalmente as respostas às perguntas do pessoal. Queria avisar a todo mundo que ainda está conosco que nós pretendemos, no final desse mês, no início do outro, nós vamos publicar PDF, né?
um relatório sobre o uso da inteligência artificial nas utilities. É um documento muito bem feito, é, com auxílio de consultorias. E depois, em outubro, início de outubro, 7 e 8 de outubro, nós vamos fazer um seminário de transformação digital nas utilities. E será em Campinas. Espero que muita gente possa comparecer. Nós vamos falar de vários temas de interesse. Inteligência artificial, obviamente, estará lá, segurança cibernética, até a nova portaria do Ministério de Minas e Energia para a modernização do setor elétrico, eh, idem água, idem saneamento, idem gás, e etc. Então, a UTCL ela trata só de tecnologia utilizada pelas utilities e principalmente em missão crítica, apesar de que a inteligência artificial ele navega tanto na missão crítica ainda com menos ênfase do que na própria administração, contato com o público e etc. Enfim, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado ao Flávio. Flávio, despeça do nosso público. Eu que agradeço a oportunidade, Dimitri, estou à disposição. Agradeço a audiência que teve com a gente até agora. Passamos um pouquinho do tempo, todo mundo teve paciência, ficou aqui. E eu estou à disposição para responder qualquer dúvida. Podem entrar em contato comigo por e-mail, pelo LinkedIn. Estou à disposição, será um Bom, prazer. ok, nós vamos publicar isso tudo na página internet da UTCAL, vai ter a apresentação do Flávio, vai ter a gravação, e encerramos por aqui. Muito obrigado pelo tempo. Tchau. Obrigado, gente. Até mais. Um abraço. Tchau.